Juntos novamente, continuamos a leitura do livro Crianças e Suas Vidas Passadas, de Carol Bauman. Doce Svanlata, me perdoem pelas pronúncias. A história de Svanlata, de 20 Cases, é característica dos casos do Dr. Stevenson. As lembranças de vidas passadas da menina começaram quando, aos 3 anos de idade, deu informações suficientes para localizar a família da pessoa falecida de que se lembrava. Esse foi um caso resolvido. E ela forneceu mais de 50 fatos específicos que foram verificados. Mas o caso de Svanlata é diferente da maioria, porque as lembranças dela não desapareceram. É um caso bonito, caracterizado por amor e lembranças felizes. Svanlata Misha nasceu numa família de classe média em 1948, na cidade de Pradesh, na Índia. Aos 3 anos de idade, viajava com seu pai, passando pela cidade de Katni, e mais de 50 quilômetros de casa, quando subitamente apontou e pediu ao motorista para entrar numa rua e ir até a minha casa. Disse que ali poderiam tomar uma xícara de chá melhor do que em qualquer lugar da estrada. Pouco depois, relatou mais detalhes de sua vida em Katni, e o pai anotou tudo. Disse que o seu nome era Bira Patak, e que tinha 2 filhos. Descreveu sua casa por dentro e por fora, e disse ainda que havia uma escola feminina atrás da casa. Da frente da casa podia-se ver a linha férrea, e fomos ao local. Svata disse que Bia morrera de uma dor na garganta e que fora tratada pelo Dr. S.C. Babrat, de Jabalpur. Também lembrou de um incidente em um casamento em outra cidade, onde ela e uma amiga tiveram dificuldade para encontrar um banheiro. Na primavera de 1959, quando Svarlata tinha 10 anos, a notícia daquele caso chegou ao conhecimento do professor Sri Banerjee. Esse Banerjee é conhecido, se você puser o nome dele no YouTube, vocês vão encontrar. Pesquisador indiano e colega de Stevenson. Banerjee viajou até Katni e, tendo apenas a descrição de Svarlata, chegou à sua casa. Fornos e cal estavam num terreno adjacente à propriedade. A escola feminina ficava a 100 metros atrás da propriedade de Patak, mas não era visível da frente da casa. A casa pertencia aos Patak, uma família rica. Bia Patak morrera em 1939, deixando marido, 2 filhos pequenos e muitos irmãos jovens. O professor Banerjee entrevistou a família e verificou tudo que Svarlata dissera. Os Patak nunca ouviram falar da família Misha, que morava a mais de 50 quilômetros dali. Os Misha também não conheciam os Patak. Meses depois, o viúvo de Bira, um dos filhos, seu irmão mais velho, viajaram até a aldeia Svalata para testar sua memória. Não revelaram suas identidades, nem disseram o propósito de sua visita. Empregaram 9 pessoas da cidade para acompanhá-los à casa de Misha, onde chegaram sem terem avisado. A cena seguinte dessa história parece sair de um romance de mistério, mas é a mais pura verdade extraída das tabulações do caso publicado de Svarlata. Svarlata reconheceu imediatamente o irmão e o chamou de Badu, apelido que Bia lhe dava. Dr. Stevenson publicou apenas os fatos crus, mas a emoção deve ter sido forte naquele momento. Svarlata, com 10 anos, então, deu a volta no aposento, olhando um homem de cada vez. Alguns ela identificou como conhecidos da cidade, outros eram estranhos para ela. Então aproximou-se de Shri Quintani Pandey, marido de Bia. Svarlata abaixou os olhos e agiu timidamente, como fazem as mulheres hindus na presença dos maridos, e disse o nome dele. Dr. Stevenson não diz nada sobre a reação de Shri Pandey ao encontrar sua esposa viva novamente, 20 anos após a sua morte. Svarlata também identificou corretamente o filho de Bia, Murli, que tinha 13 anos quando Bia morreu. Mas Murli tentou enganá-la e passou o dia inteiro insistindo que era outra pessoa, e não Murli. Tentou convencê-la também de que um amigo que trouxera era Naresh, um outro filho de Bia. Svarlata
Não foi enganada nenhuma vez. Insistiu que Muli era seu filho e que o outro homem era um estranho. Finalmente, Svanlata lembrou o seu antigo marido que ele havia furtado 1.200 rúpias de Bia antes que ela morresse e que o dinheiro havia sido guardado numa caixa. Surpreso pelo fato de Svanlata lembrar daquele segredo que somente ele e Bia conheciam, Sripandey admitiu que ela dizia a verdade. Algumas semanas depois, o pai de Svanlata a levou a Katni para visitar a casa e a aldeia em que Bia vivera e morrera. Assim que chegou, percebeu imediatamente mudanças na casa. Perguntou por um parapeito, uma varanda e uma árvore plantada no terreno. Tudo aquilo havia sido retirado após a morte de Bia. Identificou o seu quarto e aquele em que morrera. Depois identificou corretamente mais de 2 dúzias de pessoas que Bia havia conhecido, reagindo em emoções proporcionais ao relacionamento que Bia tinha com cada uma delas. Murli tentou montar armadilhas outra vez, mas Svanlata não caiu em nenhuma delas. Deve ter sido um espetáculo e tanto. Ali estava uma menina de 10 anos, uma estranha vinda de longe, tão longe quanto a cultura indiana, em seu dialeto era diferente daquele falado pelos Patnak, e agia confiantemente, como se fosse a dona daquela casa. Conhecia os nomes, os apelidos, os segredos da família, se lembrava até de parentes distantes, velhos empregados e amigos, brincando com todos como haviam mudado em 20 anos. O mais interessante era que Svanlata não sabia nada do que acontecia da família Patak desde 1939. Suas lembranças paravam no ano da morte de Bia. Nos anos seguintes, Svanlata visitou a família Patnak em intervalos regulares. Desenvolveu uma relação de amor com muitas das pessoas de sua família da vida passada e que aceitou como Bia renascida. O pai de Svanlata também aceitou a identidade passada da filha. Anos depois, quando Svanlata atingiu a idade de se casar, seu pai consultou os Patnak sobre a escolha de um marido para ela. Olha só. Como Svanlata se sentiu sobre aquele assunto? Era confuso para ela lembrar-se tão profundamente da vida de uma mulher adulta? O Dr. Stevenson se correspondeu com ela e visitou-a por muitos anos e disse que ela cresceu normalmente, tornou-se uma jovem muito bonita, casou-se e conseguiu se formar numa universidade. Disse-lhe que certas vezes, quando se lembrava de sua vida feliz com Katni, seus olhos brilhavam cheios de lágrimas e que por um instante desejava poder voltar à riqueza da vida de Bia, mas permaneceu leal à família Misha, aceitou plenamente sua posição nessa vida. Meus amigos, a gente tem oportunidades para cada situação, não é? Devemos viver bem na vida que temos, porque temos algum motivo para estar vivendo essa situação. Ficamos hoje por aqui e aguardo a todos no nosso próximo capítulo.